Se você acha que entende de treinamento físico, espere até ver o que Rocky Balboa fazia antes de existir. GPS, periodização moderna, controle de carga de treinamento e toda essa frescura do mundo fitness. Hoje eu vou reagir aos treinos mais icônicos do cinema americano, da história do cinema americano, e mostrar o que realmente faz sentido. E o que só funcionava porque era o Rocky Balboa, o garanhão italiano, Italian Stallion. Bora colocar os olhos do século 21 numa preparação dos anos 70. Então bora lá. Primeira coisa que dois pontos que eu quero ressaltar aqui. O primeiro deles é em relação ao Rocky correndo de All-Star, né? E aí você pode falar assim: nossa, professor, mas o Rocky correr de All-Star tá errado, né? Ele teria que correr com um Nike Vomero 18, não com All-Star. E tem uma pesquisa bem interessante que foi feita analisando exatamente, né, essa questão aí de qual que é o melhor tênis para corrida. E não existe melhor tênis para corrida, não existe nenhum estudo científico que tenha mostrado que o Vomero 18, por exemplo, é melhor do que o All-Star para corrida. O que o estudo mostra e o que ele é consistente para mostrar é que você vai se adaptando, você vai se ajustando de acordo com o calçado que você usa para correr. Tem uma pesquisa bem interessante em que analisaram as pessoas que corriam descalço, né? Por exemplo, capoeiristas, que são acostumados a fazer, né, a sua prática da modalidade descalços. E colocaram tênis no pé desses capoeiristas. E quando eles foram ver o impacto com tênis era maior do que o impacto descalço, porque já era uma adaptação do tecido biológico, né, fazer a atividade desportiva sem o calçado. E o inverso é verdadeiro. Se você está sempre acostumado a correr com um calçado com amortecedor, com bolha de ar, por exemplo, um Air Max, você vai correr sem esse calçado, você pode ter um desconforto maior e até ter de fato mais impacto, porque você se ajustou, você se adaptou, né, àquele tipo de treinamento. Então, cuidado, né, com essas frases prontas de vendedores de calçados, né? Olha, você precisa correr com esse é para corrida, esse não é. Né, isso depende muito nessa questão de impacto, não é tão certeira assim à luz da literatura científica. Uma outra questão que eu queria colocar com você era a questão desse pushing ball, né, que você está vendo aqui. O pushing ball, ele é um exemplo que eu sempre utilizo, né, quando a gente pega lá uma curva de força e velocidade, né, existem capacidades ou manifestações da força que estão mais voltadas para a produção de uma força absoluta, como, por exemplo, a força máxima e o strength speed, e existem também manifestações da força que estão mais próximas ali da valência da velocidade, como, por exemplo, o speed strength, né, onde você tem ali uma sobrecarga menor, mas tem uma velocidade maior e você precisa resistir, né, a essa velocidade, produzindo uma certa quantidade de força. E o pushing ball é um excelente exemplo, né, de como que a gente consegue fazer uma demonstração dessa capacidade física propriamente dita. Aqui, só para ressaltar,
que essa daqui é uma flexão de braço. Pô, professor, mas o braço não flexiona, né? O nome tecnicamente não está correto, flexão de braço, seria uma flexo-extensão de cotovelo, mas a flexão de braço é o nome que se dá a esse exercício, então não está errado. Mas aqui a gente está vendo uma flexão de braço balística. E o que é uma flexão de braço balística? Ela é uma forma que você tem de trabalhar a potência. Ao invés de você fazer um arremesso de medicine ball, por exemplo, dentro da pós-graduação aqui a gente aborda bastante. Pra você ter ideia, tem um módulo de treinamento de força e um módulo só de treinamento de potência. E dentro desse módulo de treinamento de potência, a gente tem o treinamento pliométrico, por exemplo, que é um treino onde você tem o ciclo de alongamento e encurtamento sendo bem utilizado ali no caso. E neste módulo a gente discute, por exemplo, que os homens trabalham com arremesso de medicine ball por volta de 3 kg, as mulheres por volta de 2 kg, embora, claro, né, não é uma regra, é só uma recomendação inicial que tem. Aliás, se você gosta dessa veia aí do treinamento, da fisiologia do exercício, eu te convido a conhecer as pós-graduações aqui do Nefet, que elas são totalmente voltadas aí para você que quer se tornar um fisiologista, quer se tornar um preparador físico, então aproveita, né, porque eu acho que é uma oportunidade bem legal aí para você dar uma guinada na tua carreira. Só uma curiosidade, naquela corrida que você viu ele fazendo ali, eu contabilizei a hora que ele começa a sprintar até a hora final, né, que ele começa a sprintar. Então, se eu pegar aqui ele correndo, agora a gente está vendo que é um sprint pela distância que a gente tem de membros inferiores, né, ele está favorecendo mais a amplitude da passada. E se a gente contabilizar dali aproximadamente 9, 10 segundos de sprint, né, o que eu poderia chamar de um HIIT muito curto, né, ou um sprint interval training. Né, mais uma vez, fazendo um merchandising aqui dentro da pós, a gente aborda, né, essa questão do treino de endurance. Quando a gente fala em método de treinamento HIIT, a gente tem um HIIT muito longo, o HIIT médio, o HIIT curto, o HIIT muito curto, ou, né, o HIIT longo, o HIIT curto, né, o sprint repetido e o sprint interval training, depende da nomenclatura que você vai pegar aí, do autor que você pega como referência. A icônica cena, né, das escadarias da Filadélfia. One thing I want you to do for me. What? Come here. Win. Win. What are we waiting for? Take this! Você vê como o treinamento físico está relacionado com a cabeça, né, com o cognitivo. E olha só, ele no Rock 2, a esposa dele está passando mal, enfim, quase perde o filho, salvo engano, e ele meio que desanima de lutar, e aí, né, ela pede para ele ganhar, e aí começa o verdadeiro treinamento físico do Rock nesse segundo filme aí da saga Rock Balboa. Então, para você ver o quanto que você está conectado, está bem
emocionalmente, isso pode fazer uma diferença. E você sabe que eu sempre cito esse exemplo. Vamos pegar duas pessoas com o mesmo consumo máximo de oxigênio, com o mesmo limiar anaeróbico. Quem que você acha que vai conseguir fazer maior quantidade de sprints ou que vai resistir a um sprint por mais tempo? Lembra, fisiologicamente elas são idênticas, elas podem ter a mesma genética, o mesmo VO2, podem ser gêmeos idênticos, podem ter o mesmo VO2 máximo e o mesmo limiar. Entretanto, o que vai diferenciar quem vai conseguir fazer 10 sprints ao invés de 8, ou quem vai conseguir permanecer por 4, 5 segundos a mais no sprint, né, do que o outro, é o emocional. Né? Por isso que eu digo que estudar a psicologia do exercício, estudar a psicologia do esporte é de extrema importância para o profissional do movimento humano, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, enfim, até a gente está querendo trazer aqui para a Universidade do Exercício, que é um portal estilo Netflix aqui do Nefet, né, um curso inteiro de psicologia do esporte para dar essas ferramentas aos nossos alunos. O All-Star cano alto, clássico. E a galera acha que CrossFit é coisa nova, hein? Aqui eu tenho que fazer um pause por causa do pular cordas. Galera, algumas modalidades esportivas, como por exemplo boxe, tênis, futebol, elas dependem muito da capacidade de movimentação dos pés. E essa capacidade de movimentação dos pés é uma capacidade física que a gente chama, né, para ser mais chique, de footwork. Dentro da pós-graduação eu discuto muito uma coisa com os nossos alunos, que é o seguinte: a primeira forma que você tem, professor, eu não posso treinar potência a partir, né, da pliometria com o meu aluno. Pode. O que você não pode é treinar potência a partir da pliometria num caixote de 50, 60, 70 centímetros, como muitos boxes de CrossFit inadequadamente fazem. Não é porque o CrossFit é ruim, é porque o profissional que está lá não entende nada de treinamento, muitas vezes. Mas você pode trabalhar a pliometria através do primeiro elemento da pliometria, que é o footwork. Algumas pessoas evoluem, né, e o footwork se torna um propósito nele mesmo. Algumas pessoas, o footwork é a única possibilidade que se tem de trabalhar ali algo mais próximo da pliometria. E aqui a gente está vendo pushing ball de novo, né, que é aquela relação que eu faço com o speed strength, que é um trabalho de força específico mais relacionado com a velocidade do que com a força propriamente dita. O que o Mickey grita lá? Speed, speed, velocidade, velocidade. Sabe esse negócio que inventaram aí da trabalho na máxima intenção da velocidade? Fica tranquilo, em 1976, esse é um pouco mais velho, 1980, né, no filme de Hollywood, o Sylvester Stallone já colocava elementos de velocidade. Então não é nada novo, não vamos reinventar a roda. (49) 49 repetições. Qual que é a manifestação da força que está sendo trabalhada aqui? Resistência de força. Pô, professor, mas, né, 50 repetições para hipertrofia é bom, né? Se eu tenho um trabalho ali com um percentual de intensidade abaixo de 30% da força máxima ou da ação voluntária dinâmica máxima, né? Porque 1 RM é uma repetição máxima, não faz sentido na língua portuguesa, né? Se a repetição é mais de uma, então uma repetição máxima não faz muito sentido. Então, se eu tenho ali uma questão de 30% abaixo da força máxima, tem um potencial de hipertrofia muscular muito baixo. Mas quem é que diz que a gente está pensando em hipertrofia aqui? Vou dar uma novidade para você. O mundo não se resume a hipertrofia muscular e emagrecimento. A hipertrofia é somente
um resultado de um treinamento de força. Aqui ele está objetivando resistência de força, que é a capacidade de manter a força por um longo volume, né, ou de manter aquela produção de força por mais tempo. Né? Então esse que é o objetivo, que aqui tem uma relação com a modalidade em questão, que é o boxe. Só uma curiosidade para você, uma vez eu ouvi um conceito chamado de cincinesia, eu acho que era isso, que é essas caretas que a gente faz aqui quando a gente está fazendo força, fazendo algum esforço. Então mais um conceito aí para você nesse vídeo do YouTube. Agora eu te pedi uma gentileza, né? Pô, tô produzindo um baita conteúdo legal aqui para você. Se inscreve no canal e ativa as notificações aí, o sininho das notificações, dá essa moral pra gente, porque quanto mais gente se inscreve, quanto mais você curte o canal, se inscreve e ativa as notificações, mais o YouTube entrega esse vídeo para mais profissionais de educação física. E aí eu consigo, ou profissionais da fisioterapia, do movimento humano, e aí eu consigo produzir mais conteúdo. A gente melhora a nossa entrega, melhora nossas métricas. Então assim, você não está tendo nenhum gasto para ter acesso a esse conteúdo. A única coisa que eu te peço é curte, comente se você está gostando, não está gostando, e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, beleza? Não deixe de fazer isso, por favor, isso é importante para a gente. 46, yeah, 47, 48, 49, Galera do funcional tá atrasada, hein? Quem é que não tem vontade de treinar com essa música? Ah, professor, mas eu vou fazer o overhead, né, press pela frente ou por trás. Faz o negócio aí, cara, é força, manda bala, né? Tô brincando, é importante discutir o conceito, mas né, força muitas vezes é força. Cara, sensacional essa cena. Contextualizando, né, o Rock 2, ele fazia um teste ali que o Rock tinha que conseguir pegar uma galinha. Ele não conseguia pegar a galinha e depois desse treinamento ele conseguiu. E o que pegar a galinha mostra em capacidade física? A capacidade de induzir aceleração com mudança de direção, que é o conceito que a gente aborda na pós, mais uma vez. Eu falo da pós porque é o nosso norte aqui dentro do NEFET, em preparação física e em fisiologia, é o conceito de agilidade. Né? Então ele melhorou a agilidade e com isso, né, existe uma possibilidade de ter transferência ali para o ambiente real da modalidade, que é o boxe. Uma curiosidade para você, eu sempre fui fã do Stallone, da série Rock, diz que quando ele gravou essa cena, as pessoas não sabiam que ele ia gravar. Então o fato do cara jogar a maçã ali foi algo natural, que aconteceu durante a cena, e ele pegou a maçã ali e tal. Só uma curiosidade, né? Político também é cultura cinematográfica.
depois falam que criança não pode correr com intensidade, né? Estavam correndo com intensidade ali. Mais um detalhe, ninguém alongou antes da corrida. Por quê? Porque o alongamento não ajuda em absolutamente nada na prevenção de lesões. O que faz com que você não tenha lesão é você ter um bom nível de flexibilidade. Não você, vou alongar aqui 10 minutinhos. Já viu alguém que está, né, no ponto de ônibus, perde o ônibus e alonga antes de correr atrás do ônibus, não vai ter lesão? A pessoa corre, se pegar o ônibus ainda fica feliz. Né? Ou seja, no alongamento antes da prática esportiva é coisa de preguiçoso. O cara que quer evitar lesão mesmo, ele faz um treino decente de flexibilidade. E olha o sprint aí. Vamos começar a contar, hein? Até chegar na escada, onde naturalmente ele diminui a intensidade, porque muda o trabalho. Até chegar na escada deu ali cerca de 17 segundos de sprint. Né? Então ali já está num hit curto ali, que vai de, né, até 30 segundos mais ou menos. Mandou bem. Esse daqui, o contexto desse rock é bem legal. Porque era um rock onde o Apollo, que foi o primeiro adversário dele, ele virou treinador dele. Ele queria ensinar o Rocky Balboa a ter menos força e mais agilidade, mais flexibilidade, mais velocidade. Então você vê que aqui, inclusive, ele vai ter um trabalho bem legal de footwork, um trabalho de mudança de direção, um trabalho de flexibilidade ali relacionado à amplitude de movimento das articulações, né? Então é um filme bem legal nesse sentido. Então vamos acompanhar. Olha lá o footwork. Você está vendo que ele está correndo na areia, mas aqui a gente está falando de uma areia batida, que é muito próximo da água ali. Então é uma areia mais sólida, que dá uma sensação muito próxima do solo. Né, que para treino de sprint acaba sendo menos prejudicial do que uma areia fofa. Você vai treinar sprint na areia fofa, não faz sentido, porque o tempo de contato do pé com o solo numa areia fofa ele é maior e, portanto, dificulta a capacidade e o desempenho que você vai ter nesse sprint. Mais uma vez, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Isso ajuda a gente, hein? Olha o modelito. Que blues, hein? Tá de sacanagem. Olha lá a flexibilidade sendo trabalhada. Alguns vão dizer que é mobilidade. Ele melhorou a mobilidade. De certa forma melhorou, porque o que é mobilidade? É capacidade de movimentação. Então ele melhorou a mobilidade. Mas a capacidade física, que é a medida da amplitude de movimento, ela chama-se flexibilidade, não mobilidade, tá? Então, não vamos confundir, porque erro de conceito leva a erro de metodologia. Ó a Nike gritando ali, hein? Cabeleira do Stallone. Quem olha ali pensa até que o Stallone tinha uma coxa grossa, né? O grande problema do Stallone, até pro bodybuilding, era a questão da perna dele, né? Perna fina. A câmera enganou ali, hein?
Very nice. Velocidade. Mobilidade. Olha lá, ó a capacidade. Capacidade de movimentação. Melhorou. Está relacionado com flexibilidade, com footwork, com um monte de coisa. Tá mais leve, tá mais leve. E a natação, hein, pro boxeador? Eu lembro dessa cena aqui que ele fala que ele tinha que trabalhar músculos que ele jamais pensou que tinha. Obviamente que a transferência da natação para o boxe não é a sétima, oitava maravilha do mundo, né? Mas pensando no trabalho de força, no gasto energético, na capacidade de movimentação, sei lá, pode até ter um benefício ali, né? Lembrando que o conceito deste filme era melhorar a mobilidade em termos de capacidade de movimentação do Rocky Balboa, né? Então talvez a natação tenha entrado nesse contexto, além, claro, do cinema, né? Do aspecto cinematográfico. Nem tudo aqui foi pensado no viés da ciência do esporte. O footwork valendo. É força, hein? É força. Dá-lhe lenha. Olha o isocinético ali, ó. Isocinético. A galera do futebol usa isocinético agora, né, no século XXI. Ah, legal. O Rocky Balboa também é lá na década de 80. Então, galera, vamos estudar os conceitos, né? O que eu falei outro dia para um colega. O fato da coisa ser básica não significa que ela é simples, né? Estudar o básico, eu passei a minha vida inteira estudando o básico do treinamento de força, endurance, potência e flexibilidade. Quanto mais eu estudo, né, mais eu percebo que tem mais coisas ainda para aprender sobre um bom treinamento de força, potência, endurance e flexibilidade. Fazendo merchandise, né, tem interesse, dá uma olhada na pós. Essa abdominal aqui é mitológica. No pain. Eu falo no pain para meus atletas até hoje por causa disso aí, ó. Sem dor, sem dor.
uma célula de carga ali, pegando a força. O bom e velho esteroide, mostrando ali, né, Estados Unidos, Stallone, Rock contra a Rússia, Ivan Drago. Tá fibrado ou não, menino? Por que da touca e das luvas? Pô, professor, é óbvio, porque tá frio. Mas não é tão simples assim a resposta. Durante a prática de exercício, no inverno ou no extremo frio, a gente vasodilata os vasos que estão responsáveis por nutrir a musculatura ativa. E para a gente manter a nossa temperatura corporal, a gente dirige grande parte do fluxo de sangue para essa região, para a produção de energia propriamente dito. E com isso ocorre a vasoconstricção, né, dos vasos sanguíneos que a gente tem, né, principalmente nas regiões mais periféricas, né, cabeça, mãos, pés. Por isso que é importante estar sempre bem coberto ali, né, com a touca, com as luvas, com as, né, meias e tudo mais, para evitar congelamento, necrose de tecido e tudo mais. A gente até tem dentro da pós em Fisiologia do Exercício uma aula só, né, de exercício em ambientes extremos de calor, frio. Só, pô, professor, mas no Brasil não precisa disso. Como não precisa, né? Você tem aqui no Brasil um país com dimensão continental, alguns estados com temperatura de -2, -1. Uma vez eu fui para Pato Branco, estava -1 grau, né? E você tem, né, o calor do Rio de Janeiro, do Nordeste brasileiro, passando muitas vezes 40 graus Celsius. Então aqui a gente vivencia as duas coisas. O eletro ali, né, para ver se o Drago não vai infartar. Stallone raiz. Beat this guy, you need speed. You don't have it. Esse aqui é o último Rock, né? O Rock 6. E aqui o discurso é muito legal. E do ponto de vista. Aqui eu vou ter que fazer merchandise. Você me desculpa, mas eu vou ter que fazer merchandise. Na aula de potência lá da pós, eu mostro que para você melhorar a potência, você pode melhorá-la a partir ou da força absoluta ou a partir da velocidade. E ele aqui, o filme é passado em cima desse contexto. Fala, olha, você precisa melhorar a potência, né? Você precisa ter a potência de um cavalo, só que você não pode ter essa potência a partir da velocidade, porque suas articulações não aguentam mais. Então a gente vai ter que construir o bom e velho trabalho de força muscular, né? E aí começa o trabalho de força. Vamos, né, o discurso está em inglês, mas enfim, é isso que ele diz aqui nesse filme.
and your knees can't take the pounding. So hard running is out. And you got arthritis in your neck, and you've got calcium deposits on most of your joints. So sparring is out. I had that problem. So what we'll be calling on is good old-fashioned blunt force trauma, horsepower, heavy-duty cast iron, pile-driving punches that will have to hurt so much they'll rattle his ancestors. Every time you hit him with his shot, he's got to feel like he tried kissing the express train. Yeah, let's start building some hurting bombs. Construir umas bombas. Dá-lhe trem de força. A galera do funcional pira. É força bruta. É barra. É supino. Manda o Rocky Balboa fazer uma aquabag para disputar, para entrar no ringue. É anilha, é barra, agachamento. Não tem aquabag aqui. Pega o supinão. $140 de supino ali. Agacha, agachamento, olha lá. Ó. Essa daqui do ovo cru, essa é clássica do Rock, eu tenho que falar, não tem jeito. Vou até fazer uma relação com a questão da fisiologia do exercício. Por que ele faz o uso do ovo cru aqui, né? Isso começou em 1976, quando ele tomava o ovo cru no primeiro Rock Balboa. Por uma questão muito simples, naquela época acreditava-se que a albumina, que é a proteína contida no ovo, ela perderia a sua atividade biológica se submetida a uma forte temperatura, alta temperatura de cozimento ou fervura. E é bem verdade, ela perderia mesmo. E aí a galera tomava a albumina, né, sem ser fervida ali ou cozida, para que ela mantivesse a sua atividade biológica. Entretanto, quando se toma o ovo, né, nesse contexto do treinamento com pesos, treinamento de força, o objetivo é você melhorar a hipertrofia muscular. E para a hipertrofia muscular, o que vale é o valor biológico da proteína e não a atividade biológica da proteína. A proteína perde a sua atividade biológica quando ela tem uma alteração muito forte do pH do meio na qual ela está ou quando tem uma alteração da temperatura, né? Então, mas para a hipertrofia pouco importa a atividade biológica, aqui o importante era o valor biológico. Então, essa ficou uma cena cinematograficamente marcada, mas conceitualmente não está muito correta, né? Que aí eu mostro os dois lados da história. Tanto faz beber o ovo cru ou comer o ovo cozido, pelo menos ele é mais gostoso ali, né, o ovo cozido do que o cru propriamente dito, e não faria a menor diferença nesse contexto. É dumbbell, não tem aquabag, não tem balancinho, não tem elástico, ou elásticozinho. Ó, metendo um LPO ali. E a boa e velha escadaria da Filadélfia. Eu espero que você tenha gostado, né, desse react aqui e visto como de fato é
no treinamento de força. É muito legal, né? Porque num filme dessa época, tantos elementos certeiros conceitualmente ali, que acho que é bem legal da gente poder aprender, né, dessa forma leve e descontraída. Tem mais uma frase célebre do Mickey, que era o treinador do Rocky Balboa, que ele dizia que o Rocky, né, para uma luta de 50 minutos, ele tinha que treinar 50 mil minutos. E quando a gente divide 50 mil minutos por 60, a gente fala de 833 horas. Segundo Vladimir Platonov, no Tratado Geral de Treinamento Esportivo, uma obra clássica do treinamento, num ciclo anual de treinamento para um atleta de nível internacional, ele precisa ter de 800 a 900 horas. Então, até o controle de carga, né, desse filme era muito bem feito, muito bem falado, né? Muito legal mesmo. Espero que você tenha gostado bastante. Eu tenho que te pedir uma coisa extremamente importante. Não deixe de curtir, não deixe de comentar se você gostou ou não gostou desse vídeo, se você tem algum outro filme ou algum outro vídeo aqui do YouTube que você gostaria que eu reagisse. E não deixe, né, de se inscrever e ativar as notificações. A sua inscrição no canal é de extrema importância para que a gente possa produzir mais conteúdo e que a gente possa fazer com que esse conteúdo de qualidade, um conteúdo não apelativo, um conteúdo conceitualmente, né, minuciosamente desenhado ali para entregar um conceito adequado dentro da área do treinamento, para que esse conteúdo possa ser entregue para mais pessoas. Então, estou te pedindo uma gentileza, não deixe de curtir, comentar, se inscrever no canal principalmente e também ativar o sininho das notificações. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.